O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, especialmente a todos os homens do terço que estão nos acompanhando. Nós temos representantes aqui na Assembleia, e que nós vamos estar agora, nesses próximos dias, juntos, falando, conversando, meditando, orando, adorando, rezando o terço. Vai ser, como eu comentei no início da nossa celebração, um momento de cenáculo. E que também vocês de norte, desde Amazonas, Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, Rio de Janeiro, possam fazer também chegar até nós a canção nova. Vocês podem entrar aí através dos meios de comunicação, também mandar as vossas mensagens. A tua expressão de acompanhamento deste retiro, pedido de oração, esteja conectado, esteja online conosco. É o novo desafio que Deus coloca para nós neste tempo de rezarmos juntos, mas talvez diferente. Juntos, porque somos uníssonos na mesma oração, a Eucaristia, por exemplo. Nos une de norte a sul, leste a oeste, a mesma Eucaristia. Mas cada um acompanha através da rádio, da televisão, na sua casa. É uma nova maneira de rezar. Deus nos mostra e nos exige, não somente mostra, mas como está nos exigindo, de que nós possamos ficar em casa e agora com os nossos. Meu filho, minha filha, a minha avó, meu avô, as pessoas que estão vivendo dentro da mesma casa. Que a gente possa orar. Que a gente possa desconectar do mundo. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa, mas nós estamos conectados lá no mundo. E esquecemos o nosso entorno. E agora, Deus nos pede para olhar o nosso entorno. Quão amável, ó Senhor, é a vossa morada. Como é amável a minha morada. Como é amável a minha casa. Por isso que eu convido vocês, vou convidar que peguem essa imagem da casa aqui. Nesses próximos 3 dias nós vamos trabalhar sobre a casa, sobre a tua casa. A primeira casa existencial, o homem, e depois a casa material. Nós vamos até que fazer uma casa que se vai montando. Nós vamos montar esta casa em 3 dias. Nós vamos montar a tua casa em 3 dias. Quão amável, ó Senhor, a vossa casa. Que a gente possa realmente ruminar essa frase e eu expressar desde dentro do meu coração, desde o templo, cada um de nós é o templo do Espírito Santo ali, e eu dizer: quão amável, ó Senhor, eu sou para ti. Quão amável, ó Senhor, é a minha casa, essas pessoas que estão aqui, minha esposa, os meus filhos, os meus pais que moram junto comigo. Quão amável essa gente, pelo mais diferente que eles são, mas são as pessoas que o Senhor colocou junto comigo, formam a minha história. Então nós queremos falar desta casa do Senhor.
nos próximos 3 dias. E eu vou fazer um outro convite ainda. Esta casa nós vamos também colocar o núcleo desta casa. Qual é o núcleo da igreja? Da igreja que nós estamos rezando aqui, onde está o núcleo dessa igreja? O núcleo dessa igreja está lá. É o Santíssimo. Onde está o Santíssimo ali é o núcleo da igreja que nós entramos. A minha pergunta agora para você que está nos acompanhando, qual é o núcleo da tua casa? E a televisão? Talvez agora que você está nos assistindo é a televisão, você está olhando ali. Mas onde está realmente, você diz, o núcleo da minha casa é lá. Uns vão dizer, que gostam de uma boa refeição, vão dizer, é a cozinha. Ali é que eu vivo. Outro vai dizer, é a salinha lá que eu fico, né, ali descansando, ali é o meu núcleo. Outro vai dizer, não, é lá fora onde eu tenho um banco e eu fico olhando as pessoas passar na rua. Ali é o núcleo. Será que é esse o núcleo que nós estamos falando? Nós vamos falar deste núcleo aqui. Se uma igreja tem um núcleo, o núcleo é o Senhor, é Deus. Também o núcleo, em nós que somos templo do Espírito Santo, o núcleo é Deus dentro de nós. E agora, onde está o núcleo da tua casa material? Essa casa que tem parede, janela, tem trava na porta, etc. Onde está o núcleo dela? É esse núcleo que nós queremos construir agora, que está aqui. Nós fizemos aqui um pequeno altarzinho paralelo aqui à casa, né? Depois vamos tentar colocar nessa casa aqui, tudo isso aqui. Vai ser um mistério. Nós vamos, cada dia, hoje nós vamos começar com um destes símbolos aqui. Mas os 3 dias, eu quero que você, que está nos acompanhando, também construa este núcleo na tua casa. O núcleo aonde você ali encontra Deus. Nós entramos numa igreja onde nós encontramos Deus no Santíssimo. Agora, quando entro na minha casa, aonde é o meu espaço sagrado, onde eu posso dialogar com Deus e contar meus problemas, os meus desafios, as minhas alegrias. Às vezes nós mais reclamamos para Deus do que contamos das nossas alegrias. Aonde é que eu vou montar? Talvez você já tenha montado esse núcleo, esse espaço. Dom Albano, que foi um bispo de Londrina, Paraná, quando estávamos nos aproximando do limiar do ano 2000, ele fez uma grande missão na diocese. Ele disse, nessa missão nós temos que colocar a igreja doméstica. A igreja doméstica tem que estar dentro da nossa casa. Vamos construir nessas missões a igreja doméstica. E eu vou usar uma palavra de Dom Albano. Saudações para o pessoal que está nos escutando lá da diocese, onde Dom Albano foi muito ativo, que é a igreja doméstica. Nós nesses 3 dias vamos também constituir a nossa igreja doméstica na tua casa, na minha casa, vamos montar ela. E vai constituir, cada dia vai ser um símbolo. O primeiro símbolo vai ser a cruz. Então hoje, daqui a pouquinho você levanta aí mesmo, levante o som e sai correndo, pega a cruz aí na tua casa. Pegue lá na parede, você tem a cruz ali. Se você não tem, pega 2 pauzinhos aí, já pega um barbante e enrola ele e já faz uma cruzinha. Inventa a cruz. Porque nós vamos começar com esse símbolo hoje, abençoando, no final da nossa missa, este símbolo que vai constituir, né, esse núcleo da nossa casa, que vai ser a nossa igreja doméstica. Primeiro dia vai ser a cruz. Nós temos aqui a cruz da unidade. Muitos homens do terço conhecem essa cruz. O segundo dia, que vai ser amanhã é uma festa de Nossa Senhora. Vai ser abençoado a imagem de Nossa Senhora. Quadro ou a imagem que você tem, né? Nossa Senhora Perpétua Socorro, Aparecida, Nossa Senhora do Ó, Mãe Rainha. A imagem de Nossa Senhora que você tem na tua casa, você vai trazer porque nós vamos dar essa bênção. E no último dia, nós vamos ter a palavra de Deus, onde nós nos inspiramos para viver a nossa fé. Então, também você busca a Bíblia,
Se não tem uma Bíblia grande, pode pegar os evangelhos, ou uma Bíblia pequenininha, não interessa o tamanho, mas tem ali a palavra de Deus. Corra atrás nesses 3 dias, né, desses 3 símbolos, para que a gente possa também na tua casa aproveitar esse momento e nós, no 3º dia, nós vamos dar a bênção no último símbolo que vai ser a Bíblia e também vamos dar a bênção na casa, na tua casa. Que você vai nos acompanhar nesses 3 dias, então no domingo, às 3 da tarde, teremos essa celebração com a bênção nesta casinha pequena e que também ao mesmo tempo vão fazer na tua casa. Então eu peço que você já providencie esses símbolos. Corra atrás de uma cruz, se não tem, inventa uma aí, já amarra os pauzinhos, né, a imagem de Nossa Senhora e a palavra, para nós fazermos com esses 3 símbolos o nosso núcleo santo da minha casa. E já escolha, talvez você já tenha o teu altarzinho ali, onde está o teu santos, aproveita isso ali, né? Só pega os símbolos que já estão ali. E caso você não tenha essa igreja doméstica, vamos juntos. Deixe-se abrir pelo Espírito Santo e monte uma esquininha, escolha na tua casa rapidinho uma esquininha onde você possa ter essa privacidade de colocar esses símbolos. E constitua ali esse núcleo do sagrado que vai ser a nossa igreja doméstica. E tudo isso aqui nós queremos, nesses 3 dias, trabalharmos juntos. Para que realmente a gente possa cantar esse salmo que nós escutamos. Quão amável, ó Senhor, é a vossa morada. No 3º dia, eu estar contente com a minha casa e louvar o Senhor. Louvar o Senhor por isso. E nesses 3 dias, nós vamos lentamente construindo aquela casa. Ela vai ser desmontada. Amanhã nós vamos ter 3 pregações que vai falar de cada dimensão. Domingo nós vamos ter mais uma pregação que vai falar da outra dimensão da casa. Então por isso é importante que os senhores, do Terço dos Homens nos acompanhem. E eu vou pedir agora para as mulheres que também nos acompanham. Nós temos aqui a presença feminina também. Elas vão ficar na atalaia. Vão avisar o esposo, está na hora da pregação. Está na hora porque o homem é interessado nas coisas, mas ele tem muita coisa para correr atrás. E se esquece das coisas também, como eu me esqueço, né? Tem sempre pessoas aí por detrás, Padre Wander tem que fazer isso. Opa, estava esquecendo. Né? Então que as mulheres avisam, vai passar isso agora. Agora, na canção nova, no retiro lá do Terço dos Homens, está passando isso. Então vocês ajudem os homens a acompanhar esse momento e deixe que eles corram atrás da cruz, corram atrás da imagem de Nossa Senhora e corram atrás da palavra de Deus. Não providencie. Você como esposa não corra atrás desses símbolos para ele. Deixa que ele vá atrás, mas já pode dar uma diquinha para ele. Me parece que o padre, talvez ele disse que no sábado, não estou muito lembrado, mas me parece que é o símbolo da Nossa Senhora. Assim aí os homens vão lembrando rapidinho. Mas muito bem, gente boa. Por que tudo isso aqui? Por que toda essa dimensão aqui? A história de Paulo, que nós escutamos na primeira leitura, ele está falando da missão de Deus que Deus confiou a ele. Deus confiou a ele uma missão e ele está super empolgado, entusiasmado com essa missão. Inclusive ele diz que é uma missão gratuita que ele recebeu e que eu não tenho direito a vender isso aqui, de vender a palavra de Deus. Interessante. A palavra de Deus não se comercializa. A palavra de Deus se anuncia. Não se ganha dinheiro em cima da palavra de Deus para enriquecimento. Se usa o dinheiro da palavra de Deus para evangelizar mais a palavra de Deus. Ou seja, o dinheiro é importante? É. Mas às vezes ele pode se tornar instrumento do demônio quando eu desvio a finalidade do dinheiro
Você foi doado para a evangelização, o dinheiro tem que ser usado na evangelização. Então, isso São Paulo está falando. O meu trabalho é gratuito, eu não cobro isso aqui. Porque Deus me deu como uma missão de anunciar o Evangelho. E por ele, eu me esforço, eu me empenho de dar testemunho desta palavra. E dar testemunho com entusiasmo. E às vezes está nos faltando essa dimensão, o entusiasmo para anunciar a palavra de Deus. Eu vivo da palavra de Deus, eu faço adoração, eu rezo o terço no grupo Terço dos Homens. Mas onde está o meu entusiasmo de falar, de testemunhar o que eu vivo da palavra de Deus? E não chegar ao outro e dizer, você deve de fazer isso aqui, você deve de ir na igreja, você deve, né? Nós chegamos como professorzinho, dizendo o que deve fazer. E aí lá no Evangelho, Jesus hoje está nos chamando a atenção. Tira a trava do teu olho, compadre. Para tirar o cisquinho lá do teu irmão que você quer corrigir. Mas você está tendo uma trave. O que é estar entusiasmado pela palavra de Deus? É eu dar testemunho daquelas coisas que me movem e que me comovem. Me toca por dentro. E eu escutando, e o outro escutando essa palavra, escutando esse entusiasmo dessa pessoa pela palavra de Deus, é que vai me entusiasmar. Agora, quando eu chego e digo, você deve fazer essa coisa, você deve de fazer isso. A nossa primeira reação quando a gente escuta o deve é como uma tartaruga. A tartaruga está caminhando, chega no casco dela, ela se fecha. Então já a minha pregação já parou por ali. Ela não está tocando no coração. Então, a palavra de Deus também é uma dimensão pedagógica de nós transmitirmos. É dar o testemunho próprio. Isso me toca, isso me cativou, isso me transformou. Aí eu falei, como padre, é interessante. Transformou essa pessoa, essa experiência de fé que a pessoa teve. Essa é a melhor maneira de nós transmitirmos a fé. Se vocês, homens do terço, querem convidar outros homens para participar do terço, não somente homens, jovens, as crianças, na verdade você tem que dizer o quão bom é estar dentro do grupo do terço dos homens, rezando o terço, e o quão é importante para ti, não para o outro. O quão importante é para ti esse momento de oração com as pessoas que estão rezando junto. O quão importante é o grupo de estarmos lá, nós homens, orando. É o testemunho que toca. Às vezes, o padre gosta de fazer homilia. Meus fiéis, vocês têm que fazer isso aqui, têm que fazer aquilo ali. Os fiéis saem para fora da igreja, ato seguido, ninguém lembra da homilia do padre. Agora, se o padre diz, olha, eu vivi isso aqui essa semana, Deus me tocou no meu coração, essa história as pessoas vão lembrar por muito tempo. Então, é uma dica para nós, quando pensamos também de evangelizar. E o mais difícil é evangelizar, sabe quem? Aqueles que habitam a casa em que nós habitamos. O terreno mais difícil da evangelização é a nossa própria família. Ali está o desafio. Porque quem é você para dizer que eu devo fazer isso aqui? E já começa a discussão. E ali está o desafio pedagógico de nós transmitirmos a palavra de Deus. De transmitirmos nesse sentido. A palavra de Deus para mim me tocou aqui, me transformou. Me fez eu tomar nova atitude na minha vida. De deixar tal vício, deixar tal coisa. Me transformou. Mas você realmente transformou, porque os próprios da tua casa vão saber se realmente você foi transformado ou não foi transformado.
Por isso que é o terreno mais difícil de evangelização, é a nossa própria família. E aí nós temos que usar essa pedagogia de São Paulo, que ele fala, é um dom gratuito de Deus. E por isso, ainda segue, e por isso eu me esforço como aqueles atletas que empenham toda a sua vida para o primeiro que chega seja coroado com uma coroa perecível. Há todo um esforço, um empenho, uma rigidez, um autocontrole, um exercício do corpo, um autodomínio, para que na competição chegue primeiro e o que vai ganhar? Vai ganhar uma coroa perecível. E realmente na época de São Paulo, quando existiam os, como se chama? As Olimpíadas dos gregos, os romanos também faziam muito essas coisas assim. Quando o vencedor era aclamado, ele recebia uma coroa de laureles, primeiro era um ramo de palmeira. Então o seu vencedor pegava um ramo de palmeira e dava para ele, ele orgulhosamente ficava com aquele ramo de palmeira. Aí depois fizeram uma coroazinha, para colocar também de laurel. E aí depois foi aparecendo as medalhas, os troféus, etc. São Paulo está falando disso aqui. Se eles se empenham e se esforçam tanto, só por esse momento para segurar uma palma que é perecível, vai murchar, vai secar, vai apodrecer e vai desaparecer. Tanto empenho para isso. Quanto mais não vale o empenho para conquistarmos o primeiro lugar no céu, poderíamos dizer. Para conquistarmos a coroa de Deus para cada filho, para cada filha amada, que se esforçou para fazer toda essa maratona, a maratona da vida, se empenhou, se esforçou, se capacitou para chegar à meta final, que é esse encontro com a Santíssima Trindade. E ganhou o melhor dos prêmios, que é a vida eterna. Então, São Paulo também fala que exige na nossa vida também o esforço. Eu pergunto agora para cada um dos homens, qual é o teu esforço para viver a fé? Qual é o teu esforço para fazer essa maratona, a maratona da vida em Deus? É uma grande pergunta para cada um de nós. E não somente deixar a pergunta soando, eu tomar medidas concretas. Paulo, ele foi um grande missionário. Ele sofreu e sofreu muito. E era uma pessoa que não precisava sofrer. Mas ele sofreu porque ele se encontrou com Jesus Cristo. Nós conhecemos um pouquinho a história dele, que na verdade ele perseguia os primeiros cristãos. Quando ele se encontra com Jesus, ele dedica a vida dele a Jesus. E é isso que lhe entusiasmava, que lhe dava essa força interior. Quantos de nós não temos em nossas comunidades, também esses Paulos, e Paulas, poderíamos dizer, as mulheres também, essas pessoas que realmente testemunham Jesus Cristo, testemunham a fé a partir do seu exemplo. Não é porque todo mundo faz assim, eu faço também, porque todo mundo faz assim, está na onda, está na moda, então, não. Opte pela tua moda, pela tua maneira de ser. É a tua moda, a tua maneira de ser que vai impregnar outras pessoas que não têm uma moda, não têm uma maneira de ser. Não é seguir a moda de todo mundo. E é isso que Jesus toca em cada um de nós. Porque nós somos filhos amados do Pai. Nós não somos uma massa que Deus vem assim e faz... deu um milagre para todo mundo aqui. Não. Deus tem cada um de nós como um filho amado. Então, como eu agora retribuo esse amor de Deus, retribuo a Ele novamente. É com esse meu empenho, é de
tomar decisão, tomar ações e fazer. Né? Não acontece às vezes a gente sempre está pedindo milagres a Deus. Mas nunca deixamos que Deus toque nossos corações. Queremos um Deus como que meio feiticeiro, que venha fazer acontecer coisa boa na minha vida. Mas eu não me empenho para nada. Eu não me capacito. E quando Deus quer me capacitar, porque às vezes Deus nos leva por caminhos mais longos, não para nos castigar, mas para nos capacitar para algo maior. Quando Deus está nos levando pelo caminho mais longo, nós começamos a reclamar, está difícil esse caminho, assim não dá, está ruim, a minha vida está sendo escravizada. E aí começamos a reclamar. E aí, se Deus está nos capacitando para algo, nós falamos, não quero isso aqui. E Deus respeita esta nossa liberdade. Então, São Paulo, ele está falando desta realidade. Quer dizer, do empenho e da decisão de cada um por Deus, por Jesus Cristo, e o sacrifício também, o sacrifício corporal. Mas o sacrifício corporal não só por se penitenciar, eu tenho que me penitenciar agora. Não está falando isso aqui. Ele está falando do esforço que ele tem que fazer para ir evangelizar. Quantas atrocidades São Paulo vivenciou no seu caminho de evangelização? Tudo por amor a Jesus Cristo. E ele sempre dizia, a morte é lucro. Eu já estou no lucro. Eu vou agora aproveitar essa vida aqui para anunciar de quem eu estou recebendo este lucro, que é Deus. Então, para nós, é muito importante essa dimensão de olhar e não olhar a vida como algo desastroso, algo difícil, e ver a vida como cruz. Então, fala de cruz, o primeiro símbolo que nós vamos abençoar hoje. Ai, a minha vida é uma cruz. Ai, você não sabe quanto eu estou sofrendo. E aí, coitada da cruz. A cruz é um símbolo de alegria. A cruz é o símbolo da ressurreição. E não ai, que coisa difícil, não. Teve alguns irmãos cristãos que não comungam mesmo o ritual católico, que nos acusavam os cristãos. Vocês usam o pior símbolo, o símbolo da morte, que é a cruz. Se você olhar só a cruz, vamos pegar a cruz aqui. A cruz, aqui está a cruz. Agora eu vou pegar só a cruz, que é isso aqui. Não está Cristo. Aí sim, a cruz é símbolo de morte. A cruz é símbolo pesado, insuportável. Só que a cruz para nós cristãos é isso aqui. Nos mostra que Cristo ressuscitou. E que por isso compensa nós vivemos a nossa fé como comunidade em Jesus Cristo. Em função deste momento, do momento da cruz, aonde Cristo ressuscita. E por isso que nós que temos peito para levar uma cruz, tem que ter peito para carregar uma cruz no peito. Temos que transmitir essa alegria. E não a vida, ai que difícil, o lado oposto da cruz. Nós temos que mostrar o lado glorioso da cruz, o lado da ressurreição. Eu vou contar uma história curtinha para vocês. E provavelmente vocês vão ficar só com essa história, talvez vão esquecer as outras coisas que eu comentei. Tinha um professor de natação, todo musculoso, fortão, assim, ele dava aula numa academia, e aquela tarde ele não foi à academia dar aula, e era um dia super quente, aqueles dias bochornoso, quente, assim, que a gente diz, que dia insuportável esse aqui, uns dias que a gente viveu lá em Amazonas, eu saí lá do Rio Grande do Sul, frio total, cheguei em Amazonas lá para pegar um retiro, vixe Maria, até eu me acostumar com o calor lá do Amazonas, e eu transpirava por todos os lados. Mas para quem vive lá,
está acostumado com o tempo. E esse professor de natação, nesse dia estava muito quente. Não tinha ido à academia dar aula, mas eu estava passando no final do dia, já estava escurinho. Ele disse, opa, eu estou com a chave aqui, a chave no bolso, deixa eu entrar aqui na academia e eu dar um mergulhinho, esfriar um pouco, ver se sai esse dia pesado. E aí, estava apagadas as luzes, ele, para não chamar muita atenção, ele só acendeu umas luzes bem dos cantos assim da grande piscina, uma piscina olímpica. Aí ele subiu na prancha lá para saltar, e aquele dia quente, né? Pegou e sentou na prancha. Deu uma sentada na prancha lá e começou a olhar. E olhou num canto assim, e lá apareceu uma cruz. Nada de milagre. Era a cruz que fazia, né, a junção das luzes colocadas assim, dava aquele raio de uma cruzinha lá. Ele começou a olhar aquela cruz lá, e disse, aqui de Jesus Cristo. E faz tempo que eu não vou para a igreja, e como que me afastei de Deus, só agora pensando em dinheiro e academia, e ficar musculoso. E começou a ruminar as coisas que passavam em seu coração. Aí passou o tempo, né? E aí ele disse, não vou me molhar aí, vou ter que depois tomar um banho e tirar essa coisa da água aí no corpo. Não, pegou e desceu. A hora que ele desceu, ele chega embaixo na piscina, o funcionário tinha tirado toda a água da piscina. E ali, ele se espantou. E a partir daquele dia, todos os momentos quando ele chegava para dar aula, ele chegava lá na piscina e fazia assim, batia lá, fazia o nome do pai e seguia para dar aula para os alunos. E os alunos sempre perguntavam, mas professor, por que você vai bater na água lá para... E ele sempre contava essa história. Quem me salvou a vida foi a cruz. Aquela cruz que eu vi ali, que eu comecei a meditar, foi ela que salvou a minha cruz. E a partir desse momento, de uma experiência talvez para nós insignificante, uma experiência tonta, uma cruzinha lá do raio de luz, mas para ele, para este professor de natação, foi o que transformou a vida dele. Não somente transformou, como ele também começou a transformar de uma experiência de fé muito pequena, ele começou a transformar outras pessoas, contando o que tinha passado na sua vida. E como ele começou a seguir a Jesus, que foi através do símbolo da cruz. Para ele, o símbolo da cruz é um símbolo de vida, é um símbolo que tem sentido carregar no peito. E que lhe dá testemunho, e o testemunho que ele dava, tocava nos corações das pessoas. Então, para nós, gente boa, nós temos que também nos apropriarmos. Nos apropriarmos hoje, nós estamos falando da cruz, nós vamos dar a bênção na cruz. Nós temos que nos apropriarmos deste símbolo, mas em nossos corações. Vós sois o templo do Espírito Santo. Este compadre que nós estava falando aqui, Paulo, ele nos fala isso aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Essa cruz tem que estar ali dentro desse templo. Nós vamos abençoar essa cruz, vai ser uma cruz material, de madeira, umas de ferro, cada um tem a sua cruz lá. Mas fique pensando, essa cruz que o padre lá na Canção Nova agora está dando a bênção. É a cruz que eu quero colocar no meu templo, no meu coração. Não é a cruz da amargura, não é a cruz, ai que vida sofrida, ai que desespero, essa vida é uma cruz. Não, eu quero colocar a cruz da esperança, a cruz da vida, a cruz que dá sentido para mim. Esse vai ser o momento de você se apropriar também da dimensão da cruz. E que ela seja também um símbolo de expressão da tua alegria, né? Quando você vai rezar o terço, a hora que você pegar, né, o terço, olhar a cruz, essa cruz já tem outro significado. Não é a cruzinha da ponta do terço, onde se começa a rezar o terço. Ela
tem uma história e tem um significado. E o significado, talvez, de fé, como teve para este professor de natação. Então vamos pedir esta graça ao Espírito Santo, de que Ele me forme na escola de Jesus, para que eu possa ser um guia, não ser outro cego. O Evangelho nos falava disso aqui. Não ser um outro cego guiando outro cego, mas que eu possa ser um guia na minha humildade. Eu quero ser um instrumento de Deus humilde, para poder guiar outras pessoas a partir deste exemplo, desse testemunho de fé que eu dou. Mas pedir este dom, o dom da humildade. E não da arrogância, não da prepotência, não assim, opa, eu tenho o dom da palavra, então eu vou falar bonito para conquistar as pessoas, para que... Quando a gente começa a exagerar nas coisas de Deus, interessante, como age o Espírito Santo. Às vezes a gente fica certo, um pezinho atrás. Não é natural isso aqui. Então pedir a Deus é a humildade. Se eu tenho o espaço para falar da palavra de Deus, que vai ser o último símbolo que nós vamos abençoar no domingo, que eu faça humildemente, que eu faça com a minha própria maneira de ser. A palavra de Deus, para ser pregado, ela tem que primeiro passar pelo filtro do meu coração. Se ela não passar pelo filtro do meu coração, a palavra que eu prego não tem o efeito da graça. Isso aqui seria Ruiz de la Penha, um teólogo espanhol, e que faz parte também da aprendizagem, da teologia. Tudo que se aprende tem que deixar de cantar no coração. Então, para nós, é a dimensão da fé. Da fé a gente deixa de cantar no coração para poder transmitir. E aqui nós temos que pedir, nessa escola da aprendizagem da fé, pedir a ação do Espírito Santo para que realmente penetre no meu coração, caia no meu coração, para que eu possa transmitir. Então vamos pedir este dom para cada um de nós, os que estão nos acompanhando através da Canção Nova, as pessoas que estão aqui presentes, pedir esse dom. Vamos no momento de silêncio. Temos aqui, Flávio, temos aí uma musiquinha do Espírito Santo, um dedilhadinho. Vamos pedir esse dom, que cada um, você na tua casa e nos assistindo, às vezes já está na cama, deitadinho, mas feche teus olhos nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que te dê essa humildade de escutar a palavra, deixar que essa palavra toque no teu coração, toque no meu coração, para que eu possa viver ela, que ela possa inundar o meu templo do Espírito Santo. E que todas as pessoas com as quais eu encontrar, eu possa ser diferente. Eu possa estar na minha moda, na minha maneira de ser. Eu possa ser esse instrumento de Deus para transmitir as coisas dele. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde,